Fala galera, beleza? Bem-vindo ao PerenhaCast. Hoje nós temos a Laís que vai nos trazer muitas informações, eu acho muito útil. É uma pessoa que eu vi aqui muito inteligente e que nós vamos assim, ó, sugá-la para que traga muita coisa legal para todos nós. Mas não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça de deixar nossos recados, o like e vamos deixar também todos os comentários necessários para que as pessoas olhem assim, Laís, o que tem aqui? Que a minha vida é assim. Passa que nós vamos responder, tá? E aí, Laís, beleza? Beleza, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e trazer nossas informações para o nosso público, tá? Que isso, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, em especial por dividir informação e quem sabe coisas e dificuldades aí do dia a dia que todos passamos, né? Verdade, legal. Thaís, eu sempre pergunto para as pessoas aqui, se você é de Cuiabá, como que você veio parar aqui se não for de Cuiabá? Eu sou de Barra do Bugres, eu nasci em Barra do Bugres com 14 anos, minha mãe e meu pai, eles falaram, vai estudar. Vai embora. Com 14 anos eu vim morar sozinha aqui em Cuiabá, com uma filha de uma amiga da minha mãe, ela tinha 18 na época, e no outro ano meu irmão fez 14 e ele veio, e estudávamos os dois no Colégio São Gonçalo. Então começou aí essa caminhada. Que legal. Você sabe que eu adoro lá a Barra do Bugres, viu? Pesca? Pesco. Não pego, mas pesco. Inclusive tem um podcast da galera da pescaria que eu trouxe pra cá, que já tem muito tempo que a gente não pesca. E... nossa, é só bagunça. Gosta mesmo da bagunça, né? Mas tem coisa melhor. Tem gente que falava assim, eu nunca mais vou pescar com você. Hoje, quando eles vão pescar, poxa, o Perenha podia estar aqui. Pelo menos eu deixava todo mundo animado. Lá é muito bom. Muito legal. E aí você foi pra medicina? Na verdade, eu não sabia muito o que eu queria. Eu tinha 17 anos, né, quando eu terminei o terceiro ano. E aí, eu queria moda, eu fazia umas roupas de Barbie. E minhas amigas viviam tocando a campainha lá em casa, atrás de mim, pras roupas, né? E eu falei, vou fazer moda. E fiz umas provas em federais. Minha mãe é advogada, acabei fazendo na Federal aqui de São Paulo uma prova, e aí ela falou bem assim, vou organizar para você fazer uma de medicina em Araraquara, né? Com 17 anos eu coloquei a mochilinha, falei, vou lá, né? Minha mãe pagou para mim essa prova, e aí na época eu não passei por 4 décimos. E aí eu olhei assim, nossa, eu dou conta de passar nisso daqui, né? E aí eu fiz 6 meses de cursinho, na época eu pensei assim, né? E assim, eu sempre gostei de várias coisas, mas eu não tinha muita certeza do que eu queria. E na época, eu vou ser bem sincero, o que eu pensei. Gente, se eu fizer moda e não der certo, pode ser que eu não tenha condições de comprar os vestidos que eu vou querer. E aí eu acho que eu vou fazer medicina, porque quem sabe eu consigo comprar alguns dos vestidos que eu gostaria, né? Assim, bem jovem na época. Enfim, aí eu passei na faculdade de medicina na época em Belo Horizonte. Eu ia mudar pra lá, comprei roupa de frio, tudo. E no dia de me mudar pra lá, a faculdade daqui me chamou. E eu acabei desistindo de ir pra lá, porque meu irmão morava aqui, era uma casa só, menos custo e tudo mais. O fato é que eu me apaixonei pela medicina e eu acho que se você não tem problema com sangue, não tem como você não gostar, assim, porque é fabuloso. Existe o problema com sangue, né? Quem não tem esse problema tem muita coisa, tem a área da estética, tem a área das doenças, pediatria, então assim, tem um leque de oportunidades para você se encaixar. Agora, problemas com sangue aí fica meio difícil, porque aí você não vai passar muito na prova de cirurgia, nos rodízios de cirúrgica, que exigem você dar ponto, atender emergência, é mais complicado. Eu vou fazer, veio aqui e eu vou fazer uma pergunta para você. Cortar assim, quando você corta a primeira vez, você não dá um negócio meio... Então, na minha primeira aula de anatomia, eu falei, nossa, hoje vai ser o dia do teste se eu vou ficar aqui na medicina ou não. Porque os corpos, eles ficam lá no formol muito tempo, e os músculos que nós temos ficam todos à mostra, né? E eles são semelhantes
vamos dizer, carne, que a gente almoça, bife, né? E aí eu Nossa. falei assim, nossa, lá em casa vai ter bife hoje. É hoje que eu vou tirar a prova do 100. E aí, anatomia, tal, músculo, tal, super legal. Cheguei em casa, era bife. Nossa, eu comi super bem, super tranquilo. Então, assim, foi Foi tranquilo. bem É tranquilo. porque você pode chegar em casa e falar assim, eu não consigo nem comer. Exatamente. E não foi o que aconteceu comigo. Eu acho que eu sempre soube separar um Separar. pouco o que é isso é lá, o que é isso é aqui. É, a cabeça da gente. A gente tem que trabalhar bem a cabeça, né? E você fez a especialização em quê? Então, eu queria fazer cirurgia, saí da faculdade prestando prova de residência para cirurgia, e aí depois, quem sabe, fazer cirurgia oncológica ou cirurgia plástica na época. Mas precisa da cirurgia antes, que é pré-requisito, para depois fazer as outras. Não passei, tá? E todas as vezes que eu não passei em alguma coisa na minha vida foi pro meu bem. Então hoje eu entendo que tudo que é ruim na minha vida é bom. Lá na frente Entendi. eu vou entender. E aí não passei, falei, vou trabalhar, voltei pra Barra do Bugres, então na época eu tinha 23 anos. Novinha? Novinha, voltei pra casa dos meus pais, fui fazer um plantão lá de Natal, Ano Novo, acabou que eu não voltei mais. Meus pais vieram buscar minhas malas, minhas coisas, porque eu já fiquei trabalhando, tocando direto. E lá, como era cidade do interior, e eu sabia que tinha possibilidade de eu voltar pro interior, na época eu fiz alguns estágios extras. Eu era amiga das meninas de anestésio, então eu ia nos plantões com elas, ficava lá até meia-noite, elas me ajudavam, ensinavam a entubar, eu acompanhei uma pessoa que fazia bastante parto, uma GO na época, tudo extracurricular, porque eu não sabia se eu ia ter que fazer parto ou não. E muita gente, às vezes você não consegue pegar tanta mão, porque tá todo mundo ali, né, da sala querendo fazer, aí um entuba, o outro não. Então, assim, aí eu acabei, e também acompanhei no box extracurricular, né, pessoal da cirurgia. Então, assim, sempre tive um pouco de facilidade de fazer amizades, assim, e a galera gostava da minha companhia. Eu sempre fui assim, o que falar pra eu fazer, eu faço, não tem tempo ruim, é trabalho de peão, escravidente, na residência a gente faz escravidente, não tem problema. Então eu fui pra Barra do Bugres, lá eu trabalhava em Denise, Nortelândia, Porto Estrela, assim, trabalhava muito. Eu entrava nos plantões, às vezes, sexta-feira, saía segunda de manhã, já ia pro PSF. Então, eu acabei pegando bastante da clínica também, porque a gente passava visita nos pacientes que estavam internados. E aí eu falei, eu vou fazer prova de clínica médica. E aí depois eu vejo o que eu vou fazer, porque acho que a cirurgia, às vezes você entra numa cirurgia, não sabe que horas vai sair e tudo, mas comecei a pensar qual era a vida que eu gostaria de ter. Voltei para Cuiabá, comecei a pegar vários plantões de UTI já na época, porque quando eu estava em Barra do Bugres eu comecei uma pós de medicina intensiva que era no Rio de Janeiro, e uma vez por mês eu falava, eu vou trabalhar aqui o mês inteiro que nem camelo, mas uma vez por mês eu vou lá para minha pós no Rio de Janeiro e vou dar uma olhadinha na praia, né? E aí quando eu voltei eu já estava fazendo a residência, a pós de medicina intensiva, falei, vou fazer medicina intensiva. Passei em clínica médica na época em São Paulo e aqui. O único lugar que eu passei aqui foi no Hospital do Câncer de Mato Grosso, concorrendo com as mesmas pessoas nos outros hospitais. E foi de fato para conhecer a oncologia, que foi onde eu realmente me encontrei, me apaixonei. Lembro até hoje os pacientes que me fizeram ir por esse caminho. E tem essa questão do sangue, tem essa questão de, né, como você vai enfrentar, cortar, né? Sim. E aí eu conseguia absorver, assimilar e raciocinar muito bem para conseguir tratar os pacientes sem ficar tão emocionalmente mal naquele momento, porque eu precisava estar racionalmente não afetada por sentimentos para conseguir traçar o melhor caminho. Entendi. E aí eu falei, eu acho que eu nasci para fazer isso. É uma estratégia, né? Uhum. Que legal, que legal. Então, assim, você foi para essa área, se apaixonou por essa área, né?
E vou falar do outro lado hoje, que é o lado fitness, né? Que você tem uma história muito legal como empreendedora. E eu queria também saber desse lado. Que eu também tenho algumas perguntas que eu vou perguntar que eu acho que vai ser bem interessante na questão oncológica. Uhum. Que eu ouço falar, o lado fitness, exercícios, tudo, salva vidas, muda alguma coisa? Porque você conhece os dois lados, né? Sim. O pedal hoje, há Insanos, porque eu faço o que eu faço, lá é onde eu me abasteço, lá é o meu treino de mente, de alma, o corpo ele vem, mas é muito mente. Todos os desafios que eu aprendi ali, desde subir na bike, a bike indoor é um pouco diferente daquela de rua, que a gente está acostumado às vezes a aprender, né, quando a gente é criança andar de bicicleta, é diferente. A gente fica em pé, o core tem giro rápido, aí tem movimentos com os braços e tudo mais. E cada vez que eu me desafiava, eu faço algumas analogias como se fosse fora lá da sala. Sim. Então, assim, e depois eu te mostro uns vídeos, mas assim, eu gosto de um giro rápido, um giro bem desafiador, assim, onde eu chego em um momento que o corpo dói, o corpo pede para parar, mas a minha mente é que manda. E vem várias frases na minha mente naquele momento, quando eu tô pedalando, assim, esquece corpo, vai mente, está difícil, segue, 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 é difícil aqui, é difícil lá fora também. E quem manda é a mente. Então, é o meu treino de mente para eu conseguir fazer todas as outras coisas. Sim. E de brinde ainda vem todos os outros benefícios. São os 45 minutos do meu dia que são só meus. Sim, isso é legal. Eu me conecto comigo mesma, eu fico criativa, eu resolvo problemas. Às vezes eu chego querendo matar meu marido, eu saio de lá. Como que é o nome do seu marido? É Luiz. Luiz, cuidado, hein? Aí eu levei ele pra pedalar comigo, que aí se ele quer me matar, ele sai de lá, ó, mansinho também. É isso. Aquilo me transforma todos os dias. E quando eu fiz a minha primeira aula, eu queria gritar pro mundo o que eu tinha vivido ali. Porque eu fiz a minha primeira aula, eu nunca ficava de topzinho na academia, eu sempre fui de camisetinha e tudo, mas eu já gostava de pedalar nesses spinning que tinha antigamente, né? Nesse dia, eu tirei a blusa, fiquei de top, cantei, dancei, parecia que eu era adolescente de novo e não tinha nenhum boleto para pagar. Eu falei, gente, eu preciso que as pessoas sintam isso também. E aí foi que eu mandei mensagem na época, no primeiro dia foi pro meu irmão e para um amigo que ele é administrador, eu falei, vamos abrir isso aqui, o que vocês acham? A gente não tem dinheiro, a gente não sabe direito, mas a gente confia em você. Então, se você tá falando que é bom, a gente tá junto com você. E aí, eles toparam. O meu marido não topou de primeira, ele é bem pé no chão, assim, sabe? Ele mexe com investimento, então é tudo assim, muito certinho. Eu já sou o lado um pouquinho, mas aí eu aprendo com ele, né? A gente vai ser... Tem que ter a balança, exatamente, né? O empresário, ele assim, ele é empreendedor, ele assim, eu falo por mim, tem hora que a gente dá uma surtada lá, eu quero fazer isso. Aí tem que ter alguém pra dar uma segurada. É ele. Mas assim, essa balança é boa, porque você tem que fazer. E a pessoa fala assim, tá bom, você pode até fazer, mas tem que ser assim. Aí a gente acaba fazendo os treinos que dão certos, verdade. E às vezes a gente acaba encontrando um jeito de fazer mais barato ou inovando de alguma maneira, porque você precisou ser exprimido, né? Então, exatamente, assim, exatamente. É muito bom. Aí a Insanos começou dessa forma. Foi dessa forma. Aí, na época, nós começamos a ver as cores, como funcionaria em Cuiabá, um lugar maior onde as pessoas tivessem uma sensação de estar em casa. É um pouco diferente de alguns lugares onde as pessoas entram, só faz o que tem que fazer e vai embora. Não, lá nós nos tornamos uma comunidade, sabe? Todo mundo se conhece, às vezes você vai sem conhecer ninguém. Hoje a maioria das minhas amigas que eu mais vejo são as da bike. Porque as de fora às vezes acabam não indo e
nessa rotina da atividade física, você acaba encontrando as pessoas e elas vão estar sempre ali, né? E acaba formando esse elo aí. Que maravilha, que legal isso aí. E assim, que eu te disse, você como médica, e conhecendo esse outro lado da atividade física, tudo, prepara, melhora a pessoa? O que isso leva a pessoa também melhorar na vida dela? Olha, eu vou começar falando pelo lado da oncologia, Sim. e assim, a oncologia, ela é sempre baseada em pesquisas, tá? Estudos clínicos, para que nós possamos passar dados reais. Então, existem estudos comprovados que os pacientes que fazem atividade física antes, durante e após o diagnóstico, esses pacientes, eles performam melhor durante o tratamento e a doença volta menos. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, câncer de mama. Um dos fatores de risco é a obesidade. A maior parte dos tumores de mama, eles são receptor hormonais positivos. Se você continua fofinho depois do tratamento, existe uma forma em que o hormônio, para essas pacientes que são receptor hormonal positivo, eu bloqueio elas com um tratamento, né? Bloqueio hormonal. Só que se ela tem muito tecido adiposo, esse hormônio ele pode ser feito na periferia, nos tecidos, nos adipócitos e se transformar em hormônio e servir de aí um gatilho para crescimento tumoral. Então, eu bloqueio, mas tem tecido adiposo produzindo hormônio, e aí eu tô falando de uma maneira bem simples para que todos possam entender. A paciente está sofrendo os efeitos colaterais da medicação, mas tem algo que está escapando aqui. Então, a atividade física, fora que preservar a massa muscular te deixa menos debilitado durante a quimioterapia, coloca você para pensar outras coisas, para cuidar de você durante o tratamento. Tenho pacientes, as minhas pacientes, várias delas começam a treinar durante o tratamento e depois elas continuam. E uma coisa curiosa, eu faço alguns vídeos que são de oncologia e alguns vídeos que são de bike, se você dá uma olhadinha no Instagram. Os meus pacientes, eles gostam mais dos de bike do que dos de oncologia. Porque eu acho que é uma forma de incentivar eles também, que a atividade física, ela pode ser divertida, não só aquela coisa maçante, né? Então, o segredo está em encontrar aquilo que você ama, então faz um tour aí. Nas minhas férias em São Paulo, uma vez eu fiz um tour por todas, tem aquelas salas experimentais e tal. E aí, assim, testa tênis, beach tênis, qualquer coisa, qualquer atividade física vai fazer bem pro corpo. E aí hoje eu uso uma ordem ao contrário, né? No início nós falávamos, né, nos corpo, alma e mente. E aí hoje nós somos alma, mente e corpo. Legal, muito bom. Então é muito bom a gente passar essa informação para as pessoas, porque às vezes a pessoa ela tá ali sem foco, fica triste, fica com 1001 problemas, sendo que ela pode até encontrar novos amigos, ela pode começar uma vida nova, ela pode perder peso, quer dizer, só tem benefício, né? O exercício, no geral, é fantástico, né? Só benefício. E depois do Covid, você deve ter notado, as academias estão mais lotadas, os boxes, os estúdios, assim, tá tudo um pouco mudado para melhor. Eu sei que foi uma fatalidade, mas de tudo a gente tem que tirar uma coisa boa. Eu acho que as pessoas estão se cuidando mais. Porque até nos resultados do Covid, foi avaliado que as pessoas que tinham uma melhor performance aí, né, saúde, né, elas performaram melhor depois do diagnóstico, até mesmo, né, evitaram algumas fatalidades. É claro que tem as exceções, né, mas só benefícios. Eu sou uma apaixonada pela atividade física, pelo cuidado que nós temos que ter com nós, para depois cuidar dos outros. Tipo avião, né? Isso é clichê, né? Mas coloca a máscara primeiro em você, para depois você poder cuidar das pessoas. Verdade. Inclusive, assim, não é só atividade, a alimentação também é muito importante, né? Hoje existe alguma alimentação que fala assim, cara, essa alimentação ela não é boa, ela leva a pessoa a adoecer? Assim, muitas coisas assim já são bem conhecidas e estabelecidas, e não só na oncologia, né? Que são refrigerante, bebida alcoólica, tem também
fritura, né, que é a gordura, que tudo está relacionado com a obesidade, sobrepeso, e aí esse sobrepeso também vira aquele ciclo, né, sedentarismo, mas também temos alguns outros indícios, assim, carnes processadas, que é salame, aí todo mundo vai achar meio ruim, né? Salsicha de cachorro-quente, calabresa. Não fiquem com raiva de mim aí, o pessoal que trabalha com isso, tá? Mas os alimentos processados, eles devem ser reduzidos, porque eles estão relacionados aí com aumentar o risco de ter câncer de intestino, os processados em especiais. Aí tem aquele dilema da carne vermelha, né? Que todo mundo quer saber com relação a isso, né? Carne vermelha em excesso também não é recomendado. O ideal é que você tente fazer trocas por carne branca, que é peixe, frango. Balancear isso. Tem uma forma de preparo, depois eu posso colocar um link, tem a Roberta, que é a nutricionista oncológica, que os pacientes também passam com ela, e ela orienta como preparar a carne para que ela perca um pouco do que pode deixar o organismo um pouco mais inflamado. Então, essas são, e assim, não é alimento, né, mas cigarro, assim, é um veneno. Isso já é super comprovado, e agora a gente tá na era dos vapers aí, né, que... Nossa. E o cigarro, ele tem um cheiro ruim, né, então as pessoas começam há um tempo depois, às vezes deixar, ou tal, mas o vapor, esses cigarros eletrônicos, eles têm os cheiros e tudo mais, que eu dou aula de câncer de pulmão na faculdade, na Univag, né, para os meninos. Uhum. E aí eu já falo, olha, a gente não tem os dados de quanto isso está relacionado ao teu câncer de pulmão. Isso vai sair daqui a alguns anos, e espero que vocês não sejam os resultados desses estudos, né? Enfim, açúcar, né? Todo mundo... Então, o açúcar, eu ouço muito sobre o açúcar, também pesquiso, né? E diz que fala que o açúcar é uma coisa super, sim, prejudicial também. Eu costumo falar, assim, que tudo que é too much também não faz bem. Encaixa o doce que você quer comer aí 1, 2 vezes por semana, né? Aquele que você quer comer mesmo, porque às vezes você fica comendo todo dia lá, só os 70, e tal. Aí come todo dia, não come o doce que você quer e... Quer dizer, durante a semana inteira, aí chega o final de semana, aí você quer comer, come o outro, come o seu. Então, assim, encontra 2 dias aí na semana, escolhe o doce que você gosta, que vai te satisfazer, e ok. Aí, assim, precisa colocar açúcar em tudo? Tem gente que toma suco de laranja e coloca o açúcar. Café. Meu marido começou a tomar café sem açúcar. Eu falava, nossa, nunca imaginei que eu fosse dar conta. Comecei. Eu tinha uma coisa de que, eu não posso tomar café porque acho que eu tenho gastrite, meu estômago não fica legal. Mas eu tomo, de estômago vazio, né? Eu tomava com açúcar e às vezes adoçante. E eu ficava com o estômago um pouco ruim. Depois que eu comecei a tomar sem o açúcar, sem o adoçante, não fica mais. Então, testes... Fica a dica, viu, galera? Isso é muito legal. O açúcar, ele também... Eu sinto isso às vezes de tomar café. Eu, às vezes, tomo sem açúcar. Às vezes eu dou aquelas recaídas, porque cafezinho com açúcar também é gostoso, né? Então eu percebo mesmo que às vezes eu fico meio ruim, estômago meio ruim. E eu já tomei sem açúcar e não deu isso também. Hoje eu tomo sem açúcar, estômago vazio e ó... Zero bala. Zero. Então teste nas coisas que você se alimenta. Nossa, hoje eu vou comer só saudável essa semana e na próxima semana não. Avalie seu rendimento no trabalho, avalie seu rendimento em casa com seus filhos, avalie seu rendimento nos treinos. É teste para você conhecer seu corpo, para você se conhecer. Mas presta atenção, né? Porque às vezes a gente vai vivendo assim no dia a dia a loucura, né? E vai fazendo tanta coisa e não presta um pouco atenção no que você está fazendo. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi também. Se eu estou bebendo essa água, eu e a água. Estamos vivendo esse momento agora. Se eu estou aqui com você, eu estou vivendo esse momento aqui agora com você, porque é o único que eu tenho. Entendi. Se você vai se alimentar,
coma ali com sabor, sem grandes quantidades, curtindo aquele momento. Isso aí é bom, sabe que funciona? Uma coisa que funciona comigo é o seguinte, eu falo assim, eu só coloco pra dentro de mim aquilo que eu quero e começo a trabalhar isso. Eu vou tomar um refrigerante ou algo que eu vou falar assim, não vou, só coloco. E isso vai trabalhando a cabeça, consigo perder peso, consigo me sentir melhor. A gente tem que trabalhar a cabeça, é incrível, né? É assim, é um dia após o outro. Porque a gama de informações que nós temos diariamente, nós somos bombardeados por grandes indústrias, né? E que a gente acaba cedendo. E olha que legal. Você tem o poder de escolher tudo que entra, tudo que sai, tanto na alimentação quanto na sua vida. E se você não parar ali, que é o que eu faço na bike pra se organizar, às vezes eu entro também nessa coisa de vai fazendo e sem prestar atenção. E naquele momento que eu vou lá, que eu pedalo, eu já me organizo. Aí eu volto, né? Porque o dia a dia é assim, a vida é assim. Você não vai ficar assim. Quem consegue, nossa, parabéns, né? Eu espero que um dia eu chegue nesse patamar. Mas não vai ser perfeito. Um dia tá melhor, outro dia tá pior e tá, ó, tudo certo. Você tem o poder de falar, quero fazer diferente amanhã, quero fazer diferente agora. Então, na verdade, é o esteja, né? Esteja presente. Legal, ótimo. Agora eu vou falar da bike. Da bike. A gente anda de bike. As bikes que você utiliza para fazer uma aula é a mesma bike que se utiliza, vamos dizer, numa academia, ou elas têm alguma coisa diferente? Olha, eu vou contar a história da nossa escolha de bike, né? Porque quando nós fomos abrir, o meu irmão e o Julisson e o meu marido, eles queriam comprar uma bike mais barata, né? Que eram as bikes que já tinham e tal. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Esse povo não pedala e eu sou a minoria, vou ter que levar eles para testarem, né? E aí eu levei o meu irmão, nós fomos fazer uma viagem em vários estúdios do país e depois eu acabei indo para fora do país também, mais ou menos na mesma época, pra gente escolher e definir, bater um martelo em tudo, né? Levei meu irmão, que não é muito desse... Ele faz musculação. Agora ele pedala também, mas na época não. Nós testamos as bikes de vários lugares e quando nós pedalamos nessa bike, e depois a gente pode até marcar ela no podcast, é uma bike da Kaiser. Se você olhar ela parece uma Ferrari. E aí, aquele giro rápido, você gira assim tão rápido, a perna não trava. É como se você deslizasse, flutuasse. Foi daí a escolha da bike. Porque aí meu irmão, que não curtia muito isso na época, falou, nossa. E a hora que eu vi o semblante dele, eu falei, é essa, né? E aí, por isso, nós escolhemos essa bike. E por vezes nós fazemos algumas coisas tentando deixar o modelo de negócio um pouco mais enxuto, financeiramente falando. Mas essa questão da bike é uma coisa que a gente não abre mão. Ela ajuda na postura. Depois eu vou te mostrar uns videozinhos, a gente pedala. Tem alguma coisa, Edson, que dá pra gente jogar aqui na TV? Você consegue pesquisar? Lá no Instagram tem, lá no Instagram tem. Então a gente gira rápido em pé, então o core tem que estar concentrado, escápulas na costela, postura, respiração. Você senta tudo na postura, né? Isso, o esporte me deu isso. Sim, legal, verdade, verdade. Então, a escolha da bike foi por esse motivo. Se você vê a gente pedalando, parece que a gente está flutuando. E eu já pedalei em vários países. Nova York, Canadá, nos Estados Unidos, em Nova York. Lá tem 24, 26 estúdios só em Nova York. Se não tá chegando a 30 agora. Aí no Canadá, em Toronto. Agora eu pedalei em Londres, Paris, pedalei em Roma, na Itália. Então, assim, toda vez que a gente vai escolher onde vai ficar, tem que ser um hotel onde tem um rolê de bike por perto. Legal. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que nós temos aqui em Cuiabá um dos melhores estúdios de bike do país, porque nós somos exigentes, eu sou muito exigente, virginianos, assim, também. E quando você entra ali naquele ambiente que você vai fazer aquele pedal, você tem que ter, assim, uma estrutura, porque eu vou até olhar, né?
uma estrutura, você tem um efeito, porque a vida, assim, não é só emoção e sensação, né? E você consegue também colocar isso em um estúdio? Então, quando nós trouxemos o modelo de estúdio boutique, não existia nenhum no Centro-Oeste. E o que é o estúdio boutique? No geral, tem no máximo até 3 modalidades, idealmente 2, porque você consegue trabalhar com especialidade, como especialista naquela modalidade. Então, o estúdio boutique, você chega de bike, para ficar mais fácil para entender, lá tem a sapatilha, na Insanos tem a Shimano, você não precisa, você pode ir assim, com um salto, só leva a roupinha, lá você pega a sapatilha, tem todas as numerações, tem a toalhinha na bike, e aí tem os armários, você entra na sala de bike. A sala tem algumas luzes que causam algumas sensações, como a luz azul traz tranquilidade, a luz vermelha nas músicas mais pesadas de carga, de giro, as mais desafiadoras. E dentro da sala, nós temos algum... Ele colocou... Esse foi o nosso aniversário do ano passado, de 5 anos. E parece uma boate. Essa daqui é o aniversário na boate da Voz, que é onde vai ser amanhã. Nosso aniversário de 6 anos. Aí é dentro da sala, ó. É meio escuro, eu vou explicar pra vocês por que disso aí. Ó, essa é a nossa bike, tá em preto e branco. Ó, tá vendo que ela não tá sentada no banco? Ela não tá sentada. E, ó, fazendo movimentos. Não tá sentada, tá? A música envolve. As cores da sala trazem aí uma sensação diferente. E o mais legal é que as pessoas se desafiam e se puxam umas às outras a fazer tudo junto. Que legal, que maravilha. É muito legal. Porque assim, eu vou ser bem sincero, hoje o que mais pega numa academia, você tá naquele ambiente, você desanima muito porque você não tá... Eu sou assim, eu conheço muita gente que é assim. Você perde aquele embalo, é o mesmo ambiente, a mesma coisa. Então, quando você vê algo assim que você acelera tudo, é legal. Muito bom. Então, até você sabe que nós temos a Soled, né? Eu fiquei pensando, imagina se você jogar. Você já viu aqueles caras que desce de bike daqueles negócios, daqueles morros? Já vi. Você já joga uma telona na frente das pessoas? Acho que a pessoa fica até meio tonto, viu? Sábado, amanhã, vai ter Soled lá na Voz, nesse espaço, um dos melhores sons de balada eletrônica, então nós vamos fazer lá. Por quê? Porque o som é muito importante pra gente. A batida da música é a batida que a gente pedala. Então, se aquela música... É ritmo. É ritmo. E aí, eu vou te falar, nos Estados Unidos, que é onde tudo isso começou, eles não têm painel dentro nas bikes, porque a modalidade é Então, você vai ver que na Insanos... Não, painel que eu falo, na frente, a pessoa olhando pra dar um efeito. Não tem isso também, mas eu vou te explicar. No aniversário vai ter, e tem uma surpresa. Vai ser mais legal do que isso aí que você tá falando. Os vídeos estão sendo bolados especialmente pro evento. Que legal. E para as músicas, vai estar tudo conectado. E perde peso? Porque eu tô querendo perder peso. Eu já tô entrando numa dessa para poder fazer também. Não, Edson tá aqui de prova, né? Eu vou te levar para fazer uma aula. E nas primeiras, você não se preocupa com isso. Aquele povo que tá lá tem 5, 6 anos pedalando, a gente já tá fera, né? Uhum. Mas o pessoal que tá chegando, um dia nós já começamos. Você vai inicialmente só para se divertir. Para escutar a música, para se desligar. Que legal. Não foca tanto nisso. E aí, mais pra frente você vai criando essa coisa de, nossa, eu quero fazer assim certinho. Mas primeiro você vai, para se divertir. Tudo é questão de você se adequando, né? É legal. E a gente tem uma coisa aqui na Insanos, assim, as nossas aulas são baseadas em força, performance, mas sempre com muita diversão, porque se não for divertido, não vale a pena. Você perde o foco, você desanima, né?
quando é divertido, não. Você tá ali, você sente, né? Eu vou experimentar, sim, vou experimentar. Eu sempre vi, tá? Em vários lugares quando eu viajei, eu olhava assim, eu olhava que as pessoas fazendo. Dava até uma vontadezinha, eu falei, mas será que é legal? Porque eu sou assim, né? Eu tenho que fazer as coisas que me dá emoção. Se não der emoção, eu desanimo. É Né? lá. Hoje, assim, quando eu vou para uma academia que eu vou malhar, eu malho por malhar mesmo. Você fala assim, mas não é porque eu gosto. E quando eu vejo você falando que você faz porque você tem uma paixão por isso, é porque tá no sangue. Isso é legal, porque você montou um negócio porque você gostou. Exatamente. E, assim, a gente tem os grupos no WhatsApp e as pessoas ficam, assim, esperando chegar ao final do dia pra conseguir ir lá pedalar, assim, sabe? Não é aquela coisa, eu vou ter que ir na academia e tal. Cara, eu quero ir. Ninguém vai desistir, tal, o bike tá lotado, assim, sabe? Então, tá todo mundo já marcando salão pra ir amanhã no aniversário. Tem todo um rolê. Que legal, maravilha. Parabéns. Fico muito feliz e saber que tem esses investimentos, porque querendo ou não, nós como empresários, às vezes a pessoa fala, não, isso aqui é ganho. Não, é investimento. É você levar saúde, qualidade, levar um monte de coisa legal para as pessoas. E a gente tem que levar mesmo, né? Porque eu falo assim, Cuiabá, né? Mato Grosso. A gente está meio assim, meio afastado de tudo no Brasil, né? E quando você vai em São Paulo, tem isso, tem aquilo. Nós temos que trazer mesmo, tem que empreender em Mato Grosso. Mato Grosso está crescendo, é maravilhoso isso. É legal. E eu vou te falar que hoje Cuiabá é uma das capitais, hoje, com muita gente se exercitando e com modelos de negócio no ramo fitness, assim, que está, assim, eu vou te dizer que está no mesmo padrão de São Paulo, no mesmo padrão de mundo, está existindo essa movimentação e eu fico muito feliz em dizer que há 6 anos atrás, quando ninguém acreditava nesse modelo de pay-per-use ainda, que nós marcamos as bikes igual poltrona de avião, não é matrícula lá na Insanos. Não existia estúdio boutique. Depois que nós chegamos, todo mundo começou a se movimentar. Então, e aí, né, a gente pensa, a gente não vai estar aqui para sempre, né? Sim. O que eu vou deixar aqui, né? Eu tenho certeza que eu tive um dedinho na transformação de como o mercado fitness Cuiabá é feito e é visto. E eu acho que com muita paixão, acho que todo mundo que está nesse meio tem bastante empresários que realmente gostam disso. E, de fato, ser empresário do que você ama nem parece trabalho, sabe? Sim, isso que é bom, né? A gente fazer as coisas que a gente gosta. É que nem eu falo. Eu sei que dá muito trabalho, a gente fica estafado, tudo. É igual vir pro podcast. Eu relaxo conversando com as pessoas. Aí eu volto do trabalho com gás total. É isso. É a mesma coisa que acontece. Eu tô cansada. Tem muita gente que pedala cedinho. 6 horas da manhã, nossas agendas são as mais procuradas. Eu pedalo à noite, assim, 19, às vezes 20, mais pra frente, né? Porque se eu chego em casa esse horário, eu morro lá no sofá, né? Não levanta. Nossa, e se eu vou lá, faço a aula, eu ganho mais à noite, assim, sabe? Eu revivo para daí estudar o que eu preciso estudar, preparar a aula que eu preciso preparar, que seja brincar com minhas cachorrinhas, eu tenho as meninas, não tenho filho ainda, mas as meninas, ir no mercado, qualquer coisa, mas você ganha uma terceira parte no dia que, pelo menos para mim, estaria morta, sabe? Olha que legal, que dica maravilhosa. Galera, é isso aí, viu? Nós temos uma pessoa que trouxe só informações top, viu? Adorei. Muito legal. Eu vou te agradecer, tá? Eu quero dar os parabéns por você estar completando 6 anos de empresa com a Insanos, com tanta coisa legal, né? E é isso aí. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, lindo trabalho que eu falo, todo médico, cara, é um trabalho assim fantástico. E você está conciliando o que você faz, tudo com amor e carinho. Parabéns mesmo, viu? Fico feliz.
Um prazer em conhecê-lo assim. O prazer foi meu. Eu vou testar fazer um podcast, quem sabe me traz essa mesma sensação que você falou, que é a que eu sinto na bike. É isso de testar o que faz bem para as outras pessoas, quem sabe, né? Ou quando eu tiver com vontade, eu vou te mandar uma mensagem. Ótimo. Vamos trazer o assunto, levar muita coisa legal para as pessoas. Esse mês tem Outubro Rosa, se você quiser, eu já venho aqui, a gente conversa sobre ele também. Combinado. Quero sim. Muito obrigado. Quero e vamos trazer muitas dicas legais. Combinado. Tá? De nada. Galera, é isso aí. Então, né, acabamos um podcast assim, gostoso, que deixou a gente animado. E vamos pedalar. Vamos. Valeu, muito obrigado. Galera, não esquece de compartilhar nossos vídeos, não esquece do sininho e deixe os seus recados. Valeu? Um abraço, tchau!